é uma nova oportunidade. Se eu te dissesse que a maior parte da negatividade que domina a sua vida não nasceu com você, mas foi instalada silenciosamente ao longo dos anos, você teria coragem de encarar essa verdade agora? Porque tudo começa exatamente aqui, neste ponto desconfortável onde você percebe que talvez não esteja vivendo abaixo do seu potencial por falta de capacidade, mas porque sua mente foi condicionada a repetir padrões que sabotam seus próprios sonhos. Eu quero começar este momento olhando diretamente para você que está me ouvindo agora, porque se existe um instante certo para quebrar um ciclo destrutivo, esse instante é quando alguém finalmente entende que o problema não está no mundo lá fora, mas na programação que opera dentro da própria cabeça. Eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui. Talvez você já tenha sentido isso sem saber explicar. Aquele peso mental que surge logo pela manhã. A sensação de que, mesmo tentando pensar positivo, algo sempre puxa você de volta para pensamentos de dúvida, medo ou derrota. Você se esforça, mas a mente insiste em repetir os mesmos diálogos internos, como um disco arranhado que toca sempre a mesma música. E é exatamente isso que Napoleão Hill passou décadas estudando, porque pessoas inteligentes, capazes e cheias de potencial permanecem presas a ciclos de negatividade que corroem seus resultados, enquanto outras, muitas vezes com menos recursos, conseguem construir destinos extraordinários. A resposta que ele encontrou é simples, mas profunda. A mente humana funciona por repetição, e aquilo que você alimenta com constância acaba se tornando sua realidade dominante. Eu sei que isso pode soar desconfortável, porque nos obriga a assumir responsabilidade total pelo que pensamos. Mas essa é justamente a porta da libertação. Hill chamava esse processo de autossugestão consciente. Não como uma ideia mística ou fantasiosa, mas como um mecanismo psicológico real, baseado no funcionamento do subconsciente. O subconsciente não julga, não questiona, não filtra. Ele aceita e executa. Tudo aquilo que é repetido com emoção suficiente acaba sendo aceito como verdade. E é por isso que pensamentos negativos repetidos diariamente se transformam em hábitos emocionais, comportamentos automáticos e, eventualmente, em resultados concretos. A dúvida se torna uma âncora que te prende. O medo vira a prisão que você mesmo construiu e passa a chamar de realidade. Agora, deixa eu te pedir algo simples e importante. Já deixa o seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que buscam a verdadeira liberdade mental. Não é sobre um vídeo, é sobre espalhar uma ideia que pode quebrar ciclos invisíveis na vida de alguém. E se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma análise sobre a mente humana que pode te levar de onde você está para onde você quer chegar. Você não constrói uma mente forte consumindo conteúdos aleatórios. Você constrói uma mente forte cercando-se, de forma consciente, de mensagens que elevam o padrão do seu pensamento. Agora, volta comigo para o ponto central. Se a negatividade é construída por repetição inconsciente, a transformação só pode acontecer por repetição consciente. É aqui que a maioria falha. As pessoas tentam mudar pensamentos negativos combatendo-os diretamente, mas isso raramente funciona. Hill observou que os grandes realizadores não gastavam energia lutando contra pensamentos ruins. Eles simplesmente substituíam esses pensamentos por outros mais fortes, repetidos com intenção, emoção e disciplina. A mente é como um terreno fértil. Você não arranca todas as ervas daninhas uma por uma. Você planta algo tão forte que ocupa todo o espaço. Pensamentos positivos conscientes, repetidos diariamente, são essa plantação. E talvez você esteja se perguntando agora, se isso é tão simples, por que tão poucas pessoas conseguem? Porque simplicidade não significa facilidade. Reprogramar a mente exige constância, exige vigilância, exige decisão diária. Exige que você se torne o guardião dos seus próprios pensamentos. Hill dizia que a mente é como uma fortaleza. Se você não controla quem entra, alguém entra para dominar. E a negatividade sempre entra disfarçada de realismo, de prudência, de proteção. Ela se apresenta como cuidado, como experiência,
como melhor não criar expectativas. Mas no fundo, ela apenas mantém você exatamente onde está. Eu quero que você perceba algo agora, com absoluta clareza. A sua mente atual foi construída ao longo de anos de repetição. Nenhum padrão mental nasce do nada. E se foi possível construir esse padrão, também é possível substituí-lo. Mas isso só acontece quando você entende que pensar diferente não é um evento isolado, é um treinamento. É por isso que Hill defendia afirmações repetidas com emoção, visualização diária e controle consciente do diálogo interno. Não como frases vazias, mas como comandos mentais alinhados a um propósito definido. Quando você repete um pensamento com emoção, você está literalmente instruindo o seu subconsciente sobre quem você é e para onde está indo. E aqui está a promessa que eu faço a você neste vídeo. Ao longo desta jornada, você vai entender exatamente como quebrar o ciclo da negatividade e instalar uma nova programação mental, baseada em princípios testados, observados e comprovados por Hill em mais de 500 dos maiores triunfadores da história. Não vamos falar de esperança vazia. Vamos falar de método, de estrutura, de processo mental, de disciplina aplicada ao pensamento. Porque a mente, quando treinada corretamente, se torna a maior aliada que um ser humano pode ter. Mas antes de avançarmos, eu quero selar um compromisso simbólico com você. Se você chegou até aqui, comente motivação e veja a sua vida alavancar e prosperar. Essa palavra aparece aqui uma única vez porque ela representa um marco, um ponto de decisão, um sinal de que você não está apenas ouvindo, mas participando ativamente do início de uma nova construção mental. Pequenas ações conscientes geram grandes mudanças internas. Agora sim, estamos prontos para avançar. Porque, a partir deste ponto, vamos desmontar com precisão cirúrgica como a negatividade se instala, como o subconsciente responde à repetição e como você pode assumir controle absoluto da sua programação mental. O que vem a seguir não é confortável, mas é libertador. E pode marcar o início da maior transformação da sua vida. Agora que você já entendeu que a negatividade não é um traço de personalidade, mas um padrão mental instalado por repetição, chegou o momento mais delicado e mais poderoso desta jornada. Compreender como esse padrão se forma em detalhes e, principalmente, como ele pode ser desmontado peça por peça. Napoleão Hill descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Ninguém é dominado por pensamentos negativos por acaso. Existe uma sequência lógica, previsível e silenciosa que leva a mente a aceitar limitações como se fossem verdades absolutas. E quando você entende essa sequência, você para de lutar contra si mesmo e começa a agir com estratégia. O primeiro estágio dessa jornada é aquilo que Hill chamava, mesmo sem usar esse nome específico, de prisão mental. Não é uma prisão física, nem social. É uma prisão construída por crenças aceitas sem questionamento. Você não acorda um dia negativo. Você acorda repetindo ideias que foram reforçadas por experiências, falas externas e, principalmente, pelo diálogo interno constante. A mente humana tem uma característica perigosa. Ela tende a acreditar naquilo que é familiar, não naquilo que é verdadeiro. Se você repetiu durante anos que não é bom o suficiente, que sempre dá errado, que o mundo é injusto com você, o subconsciente passa a tratar essas frases como leis naturais. E aqui surge uma pergunta incômoda. Quantos dos seus limites atuais são realmente fatos, e quantos são apenas pensamentos que você nunca desafiou? Hill observou que pessoas presas nesse estágio raramente percebem que estão presas. Elas chamam a prisão de realidade. Chamam o medo de prudência. Chamam a dúvida de maturidade. E assim, sem algemas visíveis, passam a vida inteira se movendo dentro de um espaço mental extremamente pequeno. A negatividade, nesse ponto, já não parece um inimigo. Ela parece uma conselheira. E isso é o que a torna tão perigosa. Porque quando a mente aceita a prisão como lar, qualquer ideia de crescimento passa a gerar desconforto emocional. É exatamente por isso que o segundo estágio é decisivo, a escolha de um propósito definido.
Hill afirmava com absoluta convicção que a mente sem um objetivo claro se torna um terreno fértil para pensamentos destrutivos. O propósito funciona como um eixo, um norte, um ponto fixo em meio ao caos mental. Quando você não decide conscientemente para onde está indo, sua mente passa a vagar entre medos, comparações e cenários negativos. O desejo definido, aquilo que Hill chamava de desejo ardente, não é apenas vontade. É um compromisso emocional com um resultado específico. E aqui entra uma analogia poderosa. O desejo ardente é o mapa da sua fuga. Sem ele, você apenas anda em círculos dentro da mesma prisão mental. Hill percebeu que os grandes realizadores tinham algo em comum. Eles sabiam exatamente o que queriam, mesmo quando não sabiam exatamente como iriam conseguir. Essa clareza não elimina os obstáculos, mas muda completamente a relação com eles. Quando a mente tem um propósito definido, os problemas deixam de ser sinais de fracasso e passam a ser desafios estratégicos. E isso altera tudo, porque a negatividade se alimenta da ausência de direção. Onde não há propósito, qualquer medo se torna dominante. Mas aqui surge outro ponto crítico, talvez o mais negligenciado de todos: a execução do plano mental. Não basta desejar, não basta visualizar. Hill foi extremamente claro ao afirmar que o subconsciente responde à repetição acompanhada de ação coerente. Pensamentos positivos que não se refletem em atitudes são ignorados pela mente profunda. É como dar ordens contraditórias. Você afirma que acredita em si mesmo, mas age como alguém que espera o pior. O subconsciente acredita na ação, não no discurso. Por isso, a reprogramação mental exige pequenos atos diários alinhados ao novo padrão de pensamento. Cada ação coerente reforça a nova identidade que você está construindo. Nesse ponto da jornada, os obstáculos aparecem com força. E isso não é coincidência. Hill observou que, quando uma pessoa começa a mudar seu padrão mental, o antigo programa tenta se defender. A dúvida retorna. O medo se intensifica. Situações externas parecem confirmar os velhos pensamentos. E é aqui que muitos desistem, acreditando que estavam errados por tentar mudar. Mas a verdade é exatamente o oposto. Essa resistência é o sinal de que o velho padrão está perdendo força. O medo, nesse momento, é apenas o eco de uma programação antiga tentando sobreviver. E então chegamos ao estágio final desta análise, o ato da persistência. Para Hill, a persistência não era teimosia cega. Era inteligência emocional aplicada ao longo do tempo. Persistir é continuar alimentando um novo pensamento mesmo quando não há resultados imediatos visíveis. É repetir a nova ideia quando a mente insiste em voltar ao velho padrão. É escolher conscientemente o pensamento certo no momento emocionalmente errado. A persistência é o que transforma uma ideia frágil em uma crença sólida. Sem persistência, qualquer tentativa de reprogramação mental se dissolve ao primeiro impacto. Hill estudou inúmeros exemplos de pessoas que estavam a um passo do sucesso quando desistiram, não por incapacidade, mas porque permitiram que pensamentos temporários se tornassem decisões permanentes. E aqui eu te faço uma pergunta direta. Quantas vezes você já abandonou algo importante não porque era impossível, mas porque a sua mente te convenceu de que não valia mais a pena tentar? A negatividade não grita, ela sussurra. E quando você percebe, já está recuando. Ao longo desse processo, a autossugestão consciente atua como fio condutor. Repetir pensamentos positivos não é repetir frases bonitas. É instalar comandos mentais claros, específicos e emocionalmente carregados. Hill defendia que aquilo que você afirma repetidamente, com fé e emoção, acaba se materializando primeiro como crença, depois como comportamento e, por fim, como resultado. A mente trabalha de dentro para fora. Sempre. Quando você entende essa estrutura completa, prisão mental, propósito definido, ação coerente, obstáculos e persistência, algo muda profundamente. A negatividade deixa de ser um monstro invisível e passa a ser um mecanismo previsível.
E tudo que é previsível pode ser controlado. Você não elimina pensamentos negativos para sempre, mas aprende a não obedecê-los. Aprende a substituí-los. Aprende a liderar a própria mente. E é exatamente aqui que a jornada começa a se tornar perigosa para o velho você. Porque, a partir desse ponto, não existe mais ignorância. Existe escolha. E toda escolha carrega um peso. O peso da responsabilidade. O peso da decisão. O peso de não desistir quando tudo parece dizer que seria mais fácil voltar atrás. Agora, respira fundo. Porque o que vem a seguir não é apenas análise. É o momento em que toda essa estrutura será colocada à prova. É o ponto onde a teoria encontra tensão máxima. Onde a mente é empurrada até o limite. Onde desistir parece lógico, e continuar exige coragem absoluta. Chega um momento na jornada em que todo conhecimento acumulado deixa de ser confortável. É o instante em que a mente é pressionada contra a parede. É aqui que a maioria das pessoas falha, não porque não saiba o que fazer, mas porque sente, pela primeira vez, o peso real da decisão de continuar. Napoleão Hill descreveu esse ponto de forma indireta em várias histórias. O momento em que o medo não é mais abstrato, ele é visceral. Ele aperta o peito, acelera o coração e cria uma narrativa convincente de desistência. É o ponto em que você precisa entrar na pele do protagonista, sentir o cansaço, a dúvida e a tentação de abandonar tudo. Neste estágio, a situação parece objetivamente impossível. Os recursos parecem insuficientes. O tempo parece curto. As experiências passadas parecem confirmar que insistir é inútil. Hill observou que é exatamente aqui que o medo assume sua forma mais sofisticada. Ele não diz você não consegue. Ele diz talvez agora não seja o momento, talvez seja mais inteligente recuar, talvez você esteja exigindo demais de si mesmo. E essa é a armadilha final. Porque o medo, quando se disfarça de lógica, se torna quase irresistível. O reconhecimento da impossibilidade aparente é doloroso. O protagonista olha para o cenário e, pela primeira vez, considera seriamente parar. Não por fraqueza, mas por exaustão mental. Tudo o que foi construído internamente parece pequeno diante da pressão externa. Hill chamava isso de teste supremo da fé aplicada. Não fé religiosa, mas fé mental. A capacidade de sustentar um pensamento escolhido mesmo quando todas as evidências momentâneas parecem contradizê-lo. E aqui surge uma pergunta silenciosa, mas brutal. Você confia mais nas circunstâncias ou no plano que construiu dentro da sua mente? É nesse ponto que acontece algo quase invisível, mas decisivo. O protagonista percebe que não existe mais neutralidade. Ou ele obedece ao velho padrão mental, ou executa o último passo do novo plano. Não há meio termo. Não há conforto. Não há garantias. Hill deixou claro que a mente só se submete completamente quando é forçada a escolher sob pressão emocional máxima. Esse é o instante em que a autossugestão deixa de ser repetição e se torna comando. A execução final não é grandiosa externamente. Não há aplausos. Não há testemunhas. É uma decisão interna. Um ato silencioso. O protagonista escolhe agir apesar do medo, não depois que o medo passa. Ele escolhe sustentar um novo pensamento quando tudo dentro dele pede para voltar atrás. Esse é o verdadeiro ato de coragem segundo Hill. Coragem não é ausência de medo. É a decisão consciente de não permitir que o medo dite o comportamento. E então acontece o ponto de virada. Não como mágica instantânea, mas como uma mudança quase imperceptível na percepção interna. O medo perde autoridade. Ele ainda existe, mas já não manda. A mente, pela primeira vez, obedece ao propósito definido em vez de reagir ao desconforto momentâneo. Hill observou que, quando isso acontece, algo profundo se reorganiza no subconsciente. A antiga programação começa a ruir. A dúvida, que antes parecia sólida, começa a parecer exagerada. O problema, que parecia intransponível,
começa a revelar brechas. Externamente, a situação pode até parecer a mesma, mas internamente, tudo mudou. O protagonista sente algo raro: alinhamento. Pensamento, emoção e ação apontando na mesma direção. E essa coerência mental cria um efeito poderoso. As decisões se tornam mais claras. As oportunidades passam a ser percebidas. As respostas surgem. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente deixou de se sabotar. Hill descreveu esse momento como o nascimento da autoconfiança real. Não aquela baseada em resultados passados, mas aquela construída pela prova interna de que você não desistiu de si mesmo no momento mais difícil. Essa vitória interna gera uma sensação de liberdade difícil de explicar. É como sair de uma sala escura sem perceber que a porta sempre esteve ali. O peso diminui. A respiração muda. A mente silencia. E então, finalmente, a consequência se manifesta. O que antes parecia impossível começa a se resolver. Às vezes rápido, às vezes gradualmente, mas sempre de forma consistente. Porque o plano mental deu certo. Não por sorte, não por acaso, mas porque a mente passou a trabalhar a favor, e não contra. Hill foi enfático ao afirmar que esse é o verdadeiro triunfo. Quando você vence a si mesmo, o mundo externo se reorganiza como consequência. E foi assim que ele conseguiu. Não porque o medo desapareceu, mas porque deixou de governar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a mente ficou firme. O plano mental deu certo, e ele estava livre. Quando a tensão termina, não sobra euforia. Sobra clareza. E é essa clareza que separa quem apenas se inspira de quem realmente se transforma. Napoleão Hill sempre deixou implícito que o verdadeiro valor de uma jornada de superação não está no obstáculo vencido, mas na mente reconstruída durante o processo. Porque desafios mudam de forma, mas a mente que aprende a dominá-los passa a operar em outro nível. Agora, eu quero que você pare por um instante e observe algo importante. Nada do que foi dito aqui exige talento extraordinário, sorte rara ou privilégios externos. Tudo gira em torno de princípios universais. A mente humana responde àquilo que é repetido com emoção, foco e persistência. Hill chamou isso de autossugestão aplicada. Não como pensamento positivo vazio, mas como um treinamento deliberado da atenção. Aquilo que você permite ocupar sua mente, eventualmente passa a controlar suas decisões. A negatividade, quando não é questionada, se torna hábito. E hábitos mentais constroem destinos. O medo, a dúvida e a autossabotagem não surgem do nada. Eles são frutos de ideias aceitas sem análise. Hill foi direto ao afirmar que o subconsciente não julga, ele executa. Se você alimenta imagens de fracasso, ele trabalha para confirmá-las. Se você sustenta imagens claras de propósito, ele começa a buscar caminhos para realizá-las. É aqui que a reflexão se torna inevitável. Quantas decisões na sua vida foram realmente suas, e quantas foram respostas automáticas ao medo? Quantas vezes você confundiu prudência com paralisia? Quantas oportunidades você adiou esperando sentir segurança, quando na verdade a segurança só nasce depois da ação? Hill observou que a maioria das pessoas espera o mundo mudar para então mudar a si mesma. Os poucos que vencem fazem o oposto. Reprogramar a mente não é um evento pontual. É um compromisso diário. É escolher, conscientemente, o que você permite repetir dentro de si. É substituir a linguagem interna de limitação por uma linguagem de construção. Não por ilusão, mas por estratégia. A mente é como um campo fértil. Cresce aquilo que é cultivado. Se você não planta, alguém planta por você, geralmente o medo coletivo, as opiniões alheias e as experiências mal resolvidas do passado. E é por isso que histórias como essa precisam ser compartilhadas. Não como entretenimento vazio, mas como lembrete. Lembrete de que existe uma saída. De que a mente pode ser treinada. De que o ciclo da negatividade não é uma sentença, é um padrão.
e padrões podem ser quebrados. Quando você compartilha uma história como essa, você não está apenas enviando um vídeo. Você está oferecendo uma chave. Alguém, em algum lugar, pode estar exatamente no ponto crítico que você já atravessou mentalmente aqui. Se essa jornada fez sentido para você, se em algum momento você se viu refletido nessas decisões internas, eu te convido a levar essa mensagem adiante. Não por obrigação, mas por propósito. Porque a verdadeira prosperidade, segundo Hill, começa quando você passa a contribuir para o crescimento mental de outras pessoas. Esse é um dos princípios menos comentados, mas mais poderosos. O hábito de servir amplia a própria clareza interna. E quando este vídeo terminar, não deixe que essa energia se dissipe. Continue. Existe outra história aqui no canal que aprofunda ainda mais um princípio essencial da filosofia de Napoleon Hill, mostrando como pessoas comuns transformaram disciplina mental em resultados concretos. Não como fórmula mágica, mas como processo replicável. Cada vídeo é uma peça desse mapa mental que você está construindo. Lembre-se, você não está atrasado. Você não está quebrado. Você apenas estava operando com um programa que não foi escolhido conscientemente. E agora, você sabe que pode escolher diferente. A mente que aprende a se observar deixa de ser prisioneira. A mente que aplica princípios se torna força. E quando pensamento, emoção e ação caminham juntos, o triunfo deixa de ser um desejo distante e passa a ser uma consequência inevitável. Essa não foi apenas uma história sobre superação. Foi um convite silencioso para você assumir o controle do que acontece dentro da sua mente. Porque, no final, como Hill provou ao estudar centenas de homens e mulheres bem-sucedidos, o mundo exterior sempre acaba obedecendo à mente que aprendeu a se governar. E a partir daqui, a próxima decisão é sua.